Bom, mais uma vez, boa noite, meus caros curso Cajazeira, Dário Meira, Jiquié e região, vamos colocar assim, canal Gramática Nobre. Vamos às 20 horas começar nosso curso. A gente fez uma mudança de horários aí hoje, mas a gente está aqui gravando para deixar eternizado esse momento com vocês. Um preparatório Enem 2021. Preparatório preparando para aprovações. Ou para capacitar quem, né, em algum momento vai fazer o Enem também. Desta aula em diante, nosso foco é resolver questões. Roberto, a gente viu todos os assuntos? Não. Nem um preparatório, pelo menos que eu trabalhe, um ano e meio, a gente não vai ver todos os assuntos. Obviamente, quanto mais tempo você vê, mais assuntos. Isso aí é uma lógica. Mas o foco que capacita alguém para passar em concurso, muitas vezes, e é muitas vezes mesmo, é você ter algumas bases revisadas, alguns conceitos colocados, retomados, e exercício. Então, você se avalie hoje. Hoje é 21/10/2021, 20 horas e 1 minuto. Eu estou, além desta aula aqui, esse encontro virtual, fazendo a minha parte de, por dia, umas 5, 10 questões mais. Como é que está a minha bagagem de questões pessoais? Se você resolve questões independente do cursinho, você está num patamar muito bom. Se você ainda não faz isso, você reveja, dá tempo ainda de mudar essa estratégia de não resolver questões e resolva questões. Ninguém nunca viu, talvez em exceção seja uma coisa mais ficcional ou então de laboratório, alguém tem um preparo físico, resistência física, sem aquela palavrinha-chave, exercitar. Maratonista, jogador. Ah, mas eu me lembro que Romário outros jogadores não gostavam de treinamento, não, mas dava show. Bom, um Romário diferente de milhares. A gente tem que se pautar naquele que é mais comum. Você não vai nascer um Romário. Ele nasceu Romário e acabou. Mas o restante dos jogadores, ganhando bem, mal, ou ganhando muito bem, ou muito melhor, normalmente vão treinar para fazer um desempenho fantástico. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente faz alusão ao esporte, que o esporte é o que, né, chama a atenção de cada um de nós, de alguma maneira. Eu, flamenguista, outros vascaínos, corintianos, são paulinos, e eu não sei como é a dimensão de vocês aqui. Vocês torcem para que time mesmo? Só para a gente poder sinalizar aqui as nações. Tem alguém do Palmeiras aqui, tem alguém do Corinthians, do Vasco, Vitória, Bahia. Para quem é do Palmeiras, né, a gente vai ter um encontro dia 27 de novembro, Libertadores. E os demais aí, cada um tá na sua história. Aqui é Mengo. Então, dia 27, a gente tem Pronto, também tá errada, não. Eu não tenho nada para censurar ninguém. É isso aí. E Sara torce para algum time? Ou também? Pronto. Então, eu e Gabriel aqui a gente tem uma decisão, tem uma escolha, quase uma militância, quase uma visão, quase, quase tanta coisa. E o jogo de ontem foi jogo para torcer, viu, Gabriel? Ontem foi jogo para torcer. Porque faz tempo que eu não torço pro Flamengo. Como assim não foi para torcer? É porque o Flamengo tá jogando tão bem, num patamar tão alto, que você senta e espera só o resultado positivo. Eu tô sendo bem sincero. E é uma vaidade que tá respaldada, né? Agora, ontem foi. Eu me senti novamente torcedor. É uma sensação apertada, mas faz parte do futebol. Semana que vem tem aí uma. Né? Já entra um outro patamar. Empatou, agora vai decidir no próximo jogo. E vai ser em casa, no Maracanã. Que não é decisão acertada. É chance grande que em casa o time fica mais à vontade. Isso é psicológico. Por falar em estar em casa em prova é você resolver questões. Vamos ver aqui. Deixa eu localizar onde nós paramos. São 20 horas e 4 minutos. Ó, nosso tema que foi explorado aqui por vocês foi legal. Protagonismo feminino, que eu vou dizer mais uma vez, não é feminismo, não é antimachismo, é protagonismo feminino, é a atuação da mulher em sociedade. Essa é a minha pauta. Minha pauta não tem ideologias assim exacerbadas, não. É só o que a gente vê em sociedade sem, né,
puxar para ismos, ismos, ismos. Ouvimos essa música, Agora Eu Era Herói, e é uma música assim riquíssima. Eu até coloquei no grupo da gente do WhatsApp, para quem gosta de música, né? E gosta de analisar música, é um site interessante que ele traz repertórios musicais com análise. Eu achei muito rico. Já coloquei assim para eu poder estar sempre olhando alguma coisa ou outra. E esse primeiro verso começa assim: Agora eu era herói. Coisa interessante que a gente sabe que agora é um advérbio, talvez você não lembre que é advérbio, mas sabe que agora é presente e era é passado. Você percebe que no primeiro verso aí, o texto se mostra um texto polissêmico, um texto de valor conotativo alto. Como assim? Porque se eu digo agora, agora é, agora fez, agora fala, agora conversa, agora é presente. Mas agora eu era herói remete justamente a uma quebra do tempo habitual, tempo cronológico, tempo, vamos dizer assim, como diriam, certinho. É o tempo da narrativa. Agora eu era herói. Por falar em tempo da narrativa, às vezes você fala assim, em 1500 chegaram, ou chegou, ou chega, usando o verbo no presente, chega Pedro Álvares Cabral. Bom, 1500 chega, às vezes está no livro assim, chega. A gente sabe que chega também é presente. E que tempo é esse? É o tempo gramatical, claro, está ali, a gente sabe que o verbo chegar no presente, porém usado com a ideia de um tempo como se fosse um tempo. Como se fosse, não, perdão, é um tempo histórico. Aí ele quebra aquela concordância gramatical formal. E ele vai para mais o campo da interpretação, ou pragmatismo. Mas vamos lá, a gente viu também essa inversão de frases. Analisamos essas questões aqui de concordância nominal. A gente começou de maneira invertida, ou seja, começamos pelas questões e vimos um pouquinho de teoria, questão resolvida. Introduzimos aqui a concordância nominal e verbal tem algo em comum. E aqui aquele gancho para vocês lembrarem o seguinte: vocês vão fazer redações? Vão. O Enem tem redação, o tema vai ser trabalhado lá. E aí você vai dizer assim, Roberlândia tem muitas dúvidas de gramática. E eu digo muito tranquilamente, eu também tenho. Porque, na verdade, a gente se forma para continuar estudando. Claro que a gente tem a bagagem, tem a formatura, tem a instrução, tem a experiência, mas a gente se forma em algo para continuar a estudar. E a gramática, como lei, como regra, ela tem vários detalhes que a gente vai, com o tempo, né, com o professor estudando, se aperfeiçoando, decorando um tanto, pegando o material didático, deixando assim na mão pertinho para poder dar aquela olhada assim, né? Para poder, esse aqui, a regra é assim, e aí vai. Então, você na redação vai ficar com essas dúvidas de concordância. Nós que militamos o trabalho, ficamos muitas vezes. Eu falo por mim. Mas, assim, a gente tem que buscar recursos para dificultar, dificultar o problema, ou seja, para não ter problema. E qual o gancho? É você usar frases mais simples, mais objetivas, na ordem direta. Sujeito na frente, o verbo depois, se tiver complemento depois, e o adjunto no final. Frases assim te levam a sucesso. E uma frase na ordem direta evita muito malabarismo gramatical. Como assim malabarismo gramatical? Você querer fazer concordâncias que você não domina ou por falta de conteúdo ou por falta de experiência na escrita. Frase começa aqui, ó. As formigas subiam. Quem é o sujeito? As formigas. Então, subiam tem que estar no plural, porque ó, concorda ali eminentemente com o verbo. Há exceções? Há. O verbo haver, que eu disse agora, há exceções. É um verbo que, na ideia de existir, ele não tem plural. Mas isso não acontece com todos os verbos. O que você vai usar em redação são verbos mais comuns, que não vão ter esse embaraço gramatical. Então, assim, frases diretas, objetivas, são mais práticas. Até esses recursos que eu estou dando a vocês aqui de concordância nominal, concordar com o mais próximo, você vai. Porque assim, a gramática tem pode, tem não pode, e tem permissões, que a gente às vezes se esquece. Pensa que é só pode, não pode. Não sei se seria melhor assim. Eu não tenho essa experiência de saber se viver uma gramática melhor se é uma gramática que só diz pode e não pode. A nossa tem pode, não pode, e tem pode ser. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou dizer aqui, ó.
adjetivo posposto a vários substantivos. Substantivo do mesmo gênero. O que é mesmo gênero? Masculino e feminino. O adjetivo pode concordar com o último substantivo ou ir para o plural. Bom, quando a gente fala isso ou aquilo, você tem possibilidades. Robin, eu acho mais fácil a primeira frase. No vilarejo havia uma praça e uma igreja antiga. Eu acho que eu posso fazer isso sem me embaraçar. Faça. Aí eu acho que é melhor a de baixo, assim, ó. No vilarejo havia uma praça e uma igreja antigas. Eu acho que fica melhor, soa melhor. Faça. Você só não pode sair da aula pensando que uma e outra estão erradas. As duas são possíveis. Mesmo gênero, ou eu concordo com o mais próximo, ou vou para o plural. Mudou o gênero. O que, que acontece? Olha para aqui. Olha o que ele diz aqui. O adjetivo pode concordar com o último substantivo ou ir para o plural masculino. Aqui é uma mudança. Ó, no vilarejo havia um prédio e uma igreja antiga. Gênero diferente. O prédio, a igreja. Ah, eu vou concordar com igreja. Mas eu acho que não fica legal. Quero concordar com os dois, mas são gêneros diferentes. Vai para o plural masculino. Ah, isso é machismo. Eu não vou fazer essa discussão. Nem sempre a gramática tem essa questão. O que existe de machismo e feminismo está muito mais pautado, não que a gramática seja isenta de ideologias, não estou dizendo isso, mas muito mais pautado nas militâncias. Aí é outra discussão, que eu evito. Só provoco assim para a gente lembrar que as coisas estão atreladas, mas não vou dizer assim, isso aqui é uma visão machista da gramática. Eu posso falar uma coisa que é besteira para a minha formação. Então, no vilarejo havia um prédio e uma igreja antigos. Robert, para mim ficou melhor. Então, assim, vou decorar. Gênero diferente, eu boto plural masculino e tá certo. Tá certo. Gênero diferente, eu quero concordar com o último. E vai estar certo. Está certo. Acabou. Toca o barco. Esse aqui a gente comentou. Quero só ressaltar, ó. O uso dos artigos. Puxa, o mercado europeu e o americano. O mercado europeu, o asiático, o americano, o holandês. E vai, o. Não, eu quero colocar um artigo só, porque para minha cabeça vai doer menos. O que eu faço? Pluralizo só um artigo. O produto conquistou os mercados europeu, asiático, e a lista vai. Então, ou eu boto um artigo para cada elemento ali, ou um artigo no plural e vai. Gente, tudo bem com vocês? 20 horas, 12 minutos, alguma dúvida? A gente só está retomando algumas falas e eu quero ver com vocês algumas questões hoje. Tudo ok? Este material não vence hoje, vence semana que vem. Pronto. Luxo, luxo, luxo da Bahia. Esse aqui, se eu falei ou não, vou acabar retomando algumas falas mesmo. Eu quero que vocês tenham atenção nessa palavra mesmo, mesma, próprio, própria, na redação, sobretudo. Porque é hábito nosso, eu falo nosso, também estou no bolo aqui, de evitar usar, tipo assim, gente, eu mesmo quero falar com vocês. Por mais que eu saiba que isso está certo, a gramática contempla essa fala e essa escrita, eu não uso porque na fala, por conta da nós termos outros recursos de comunicação, quando a gente está presente com alguém, o gesto, expressões faciais, né, o manuseio, o gesticular e tal, expressões outras que dão muita ênfase. A palavra aí fica menor. Mas se eu vou escrever aí no campo da escrita, algumas coisas que eu evito na fala, eu posso usar para que fique mais claro o texto. Elas mesmas farão a apresentação. Certíssimo. Eles mesmos farão a apresentação. Nós mesmos vamos fazer esta aula. Entendeu? Aí você fica uma ênfase ali, ó. Concordância com a palavra caro, barato e alto, interessante. Estes livros são caros. Pronto. Por que eu vou flexionar? O que é flexionar? É plural, singular, masculino e feminino. Isso é flexionar em gramática. Quando isso é adjetivo, você flexiona. Quando é advérbio, trava.
Você não está com sinal bom de internet, travou. Na função de advérbio, são invariáveis. Então, você grave aí. Eu não estou entendendo muito agora. Tenta entender um pouquinho e revisa. Existe um segredo milenar, que não é mais segredo. Aula dada, aula revisada. Essa é uma frase de todo concurseiro, de toda pessoa que quer ser aprovada em concurso. Ela não foge dessa frase. A aula foi legal, a participação foi boa. Mas a nossa mente, por conta de várias questões, vai esquecer, porque a gente vai se intrometer com outras questões. Depois daqui tem a novela Gênesis que eu vou assistir. Tem Verdades Secretas. Tem. Não sei se tem jogo hoje. Me perdoe, hoje não sei se tem algum jogo. Eu creio que não. Ou uma Netflix da vida, ou uma Amazon, não sei o quê. E você vai se dispersar, porque é normal, natural. Eu vou pensar depois, na aula de amanhã, que eu vou dar para o pessoal no Colégio Ideia. Pronto, vou dispersar desse contato com vocês. Se eu quiser retomá-lo, eu tenho que parar e revisar. Elas farão mesmo a apresentação. Vixe, você vai notar que existe uma diferença sintática. O que é sintática? De estrutura, de combinação de palavras. A gente às vezes tem medo do assunto, porque às vezes o conceito vem, né, com alguns ranços, né? Sintático é combinação, é estrutura, é a aproximação das palavras. Na frase anterior de mesmas, que flexionou, tá elas mesmas, ó, substantivo. Elas farão mesmo. O mesmo agora não está vinculado a elas, está vinculado ao verbo fazer. E o que é vinculado a verbo, no caso o advérbio, não flexiona. Não flexiona. Estes livros custam caro. Mas em cima está caros. Porque é um adjetivo. E qualificando a ação de custar, não varia. Gente, essa tela aqui, alguma dúvida? Em alguns momentos eu vou entender o silêncio como continuidade, tá bom? Mas às vezes eu gosto de perguntar para não ficar, né, uma coisa muito automática. A gente não pode perder. Bom, no momento não. Olha o adjunto adverbial de tempo aí. Bastante e muito. Bastante e muito. Eu não vou ler muita coisa, não, vou só sinalizar. Mas é importante, e o bastante também sofre bastante receio de ser pronunciado. Eu personifiquei que ele não sofre nada, né? Ele é uma palavra. Ela é uma palavra. Ele é um vocábulo. Bastantes pessoas quiseram acessar o material. Bastantes pessoas. Eu falo muitas pessoas. Você usou um sinônimo apenas. É porque bastante está caindo de uso. Está mais em desuso. Mas eu disser assim, vocês são bastante atenciosos. Opa. E agora? É porque eu estou qualificando o ser. Vocês são bastante, são muito atenciosos. A intensidade não varia. Quantidade varia, intensidade não varia. Pegou a visão? Comprei bastantes balas, muitas balas. Comprei muitas coisas, bastantes coisas. Comprei bastante ontem, ó. Comprei muito durante o período de liquidação. Então, assim, quando dá intensidade, muito, bastante, fica no singular. Quando quantifica, depende da quantidade. Meio. Tinha uma pedra no meio do caminho, já disse Drummond. E a pedra você vai ter N interpretações. Mas aqui, o que eu vou fazer nesse assunto de concordância nominal? Não gosto de meias palavras. Não gosto de poucas palavras. Não gosto de palavras ruins. Tudo variou. Há outros meios de se chegar à solução. Há outros caminhos, outros recursos. Quando dá essa ideia de quantidade, o meio varia. Ok? Mas na ideia de intensidade, a criança ficou meio cansada. Mas, Roberlan, a aula nesse está falando que eu concordo gênero com gênero, e aqui
É porque o advérbio, aqui não é exceção. Parece, mas não é. Não é exceção. Aqui, porque advérbio não é um adjetivo, ele é um verbo. Mas é a mesma palavra. É. Nós também somos assim no dia a dia. Mas como assim? Tá me chamando de. Não, não precisa de nada. É normal. Em sua casa, você exerce a função de filho, esposo, marido, primo, prima. É família, papel familiar. No escritório, na escola, eu exerço papéis diferentes. Às vezes, no mesmo momento, papéis diferentes. E por que as palavras não podem ser assim? Ah, porque ficaria mais fácil se fosse tudo diferente. Beleza. Mas não é, né? Né? A criança ficou meio cansada. Meio cansada. Criança, porque aí é a intensidade, não é a quantidade de crianças. Ou, gente, essa tela aqui, se eu não chamei atenção, eu acho que eu chamei. É bom, é proibido, é necessário. Não é para você decorar e usar isso muito na redação, mas assim, ela dá um valor dissertativo forte, porque neste conceito aí, é verbo de ligação. E ele dá a ideia de qualidade. E a dissertação argumentativa está recheada de qualidades, opiniões, pontos de vista. A sociedade é cruel. A sociedade é desumanizada, que é uma discussão, acho que muito complexa, mas o pessoal gosta de falar assim, né? Vamos humanizar a humanidade. Nós já somos humanizados, fazendo bem ou mal. Quando alguém age de maneira desumana, eu não entendo a frase. Eu entendo a frase, mas é um humano agindo. Só que de maneira desrespeitosa, de maneira agressiva. Ah, vamos humanizar a humanidade? Se há um determinante anteposto ao substantivo, tais expressões concordam com o substantivo. O que é determinante? Artigo. Ah, tem gente que gosta de anotar. Anote. Eu anotaria. O que é um determinante? Que palavra tão, né, exótica. Determinante em gramática é artigo, pronome numeral, adjetivo. Isso determina. Como assim determina? Qualifica. É porque a gramática tem nomes técnicos para coisas que ela trabalha. Como qualquer ciência tem nomes técnicos para tudo. O profissional ele tenta popularizar o conhecimento, mas dentro da academia os termos são técnicos. Cláudio está aí, biólogo, ele facilita a linguagem para os alunos, para comentar e tal, mas tem um termo técnico que ele vai ter que usar muitas vezes para até popularizar e dar o status científico do seu arcabouço teórico. Primeira frase. É permitida a criança a entrada de criança. Ó, a entrada é permitida, então varia. Mas como eu não tenho um determinante embaixo, é permitido entrada de criança. Eu até comentei semana passada com vocês, cerveja é bom ou cerveja é boa? Não sei se eu respondi, não lembro. Só revendo a aula no canal Gramática Nova. Ó. Mas aí, gente, cerveja é bom ou cerveja é boa? Bebida é bom ou ou a bebida é boa? Como é que fica? Essas palavras não vão variar ou não vão variar? Cerveja é bom ou cerveja é boa? É. Mas em qualquer uma frase eu posso usar boa? Será? Dá uma olhadinha no que a tela mostra aí. Varia. Mas varia porque uma coisa. Vamos pensar em variantes, né? E olha, eu falei isso, eu certamente falei com vocês, mas eu lembro de ter falado com os alunos do oitavo, no nono. Gente, quando qualquer pessoa perguntar uma coisa assim, você diga assim, ó. Posso falar? Pode. Depende do contexto. Claro que você não vai ficar só com essa frase, né? Porque você pode passar um constrangimento assim. Mas você começar a expressão assim, ó, depende do contexto, a pessoa vai, vixe, peraí, estou conversando com alguém que está pensando comigo. Porque naturalmente, socialmente, culturalmente, muitas coisas, não vou dizer que seja tudo, que seria pretensão minha, depende do contexto. É bom tomar cerveja. É muito boa essa cerveja. Aí, tá vendo? Cerveja ali na frase de Gabriel tá solta. Não sei como se solta. Não tem a ou essa ou aquela. Já na segunda frase, é muito boa essa cerveja. Gente, essa participação no chat é show de bola. Toda participação, na verdade, é ativa, colaborativa, participativa, é luxo.
Perfeito, Gabriel. É isso mesmo aí. Eu quero enfatizar porque essa tela aqui tem muito a ver com a dissertação de vocês, porque isso aqui são qualificações. Aqui pouca gente usa. Ah, eu não vou querer aprender, não. Mas é bom olhar certas. Vamos ser bem sinceros. Eu gosto de uma aula muito transparente. Tem coisas que você não vai usar, não vai gostar, não vai absorver. Eu sou muito tranquilo dizer assim: tem coisas que você não absorve, porque depende da sua demanda linguística, das suas leituras, do seu gosto também, porque o, o produtor de textos, que somos nós o tempo todo, nós fazemos escolhas. Mas tem coisas que você tem que aprender, mesmo não utilizando, para reconhecer e interagir com outros que utilizem. Por exemplo, essa forma mesmo aqui, meu Deus do céu, eu não uso. O mais possível, o menos possível. A palavra possível concorda com o artigo em que inicia a expressão. Decore isso. Possível decora. Possível concorda com o artigo. Possível concorda com o artigo. Possível concorda com o artigo. Como assim? Olha as frases. Quero um carro, quem não quer, hein? O mais barato possível. Ah, não quero mais. Usava ternos os mais caros possíveis. Pronto. A Roberta, não vou usar isso. Pô, velho, não é forçante usar isso, não. Agora, saber que existe, que está certo, e as interpretações e as implicações semânticas, você não pode ficar de fora, não. A revistas as mais fúteis possíveis. Puxa, é quantidade. Pronto. E numa questão de prova de concurso, você vai reconhecer possível concordando com o artigo. Menos alerta abaixo, pseudo, salvo e tirante. Tirante mesmo, sinceramente, tô gravando, tô de boa falando na minha fala, eu nunca usei tirante. Nunca usei esse vocábulo. Só reconheço nos materiais expositivos, só. São invariáveis. Ó, ah, mas eu tenho visto as pessoas falarem alertas. É porque a língua varia e variação linguística é um tema que o Enem usa. Mas na gramática padrão, documental, quando eu dou aula de gramática normativa, que é esse momento nosso aqui, eu vinculo muitas pessoas pensarem assim, ó, concurso público, questão de certo e errado, e a escrita de textos formais. Ponto. E isso é gramática normativa. O restante, vida segue. Foi questionada por pseudofiscais. Ah, ficaria bom pseudas. Opa, mas não, formalmente não vai. Numa prova está errado. Pronto. Os vigilantes estavam alertas, que é o que se fala hoje. Porque, assim, como a língua está em uso, está em modificação, o falante ou o escrevente vai preferindo. E isso vai virando regra. É porque a gente encontrou a gramática, e todos nós encontramos ela pronta. E aí dá a ideia de que ela sempre foi assim, sempre vai ser. Como eu estou na área de estudo de gramática, eu sei que ela não está pronta, ela está oficializada, mas a língua, que é o elemento que a gente estuda em gramática, ninguém detém. Então, daqui a uns anos, pode vir um gramático e dizer assim, olha, ele tem respaldo legal para dizer assim, olha, ele edita uma gramática e diz, é possível, está correto, também alerta no plural. Aí vem outra gramática, repete. Os jornais começam a usar e fica como certo. Entendeu? É assim que se faz, como em outras coisas da vida. Por exemplo, serviço de mototáxi. Por que eu estou falando isso aqui em relação à gramática? Porque a gramática é uma regra, é uma lei. O Congresso Nacional está lá aprovada com outras leis. Serviço de mototaxista, em alguns lugares, não é regularizado, mas existe. Mas aí, depois regularizou. É a mesma coisa a gramática, a gente vai usando. Os gramáticos vão percebendo o uso, vão registrando em documentos e alguém aprova. E é assim que segue. No jogo de ontem, no jogo de ontem, havia menos pessoas, até pelo contexto de Panvidia. Panvidia é pão, é outra variante. Até pelo contexto de Covid, de protocolos de segurança, havia menos pessoas no jogo ontem.
Ó, alguém entrou aí e saiu. Ah, entrou. Acho que foi a internet que caiu e voltou. Concordância verbal. Acho que a gente parou nessa tela aqui na semana passada. As formigas subiam em fila pelo pilar de sustentação da casa. Bom, na ordem direta, que é isso aqui, ó, sujeito, verbo, complemento e adjunto, tem outras variações disso aí, mas esse é o básico. Gente, prefiram escrever frases de forma clara e direta. As pessoas estão se maltratando. Ponto. Não fica fazendo um remeleixo gramatical, porque isso pode criar problemas para sua correção. Esse tu pagarás não vou usar, não, porque. Ó, uma construção como essa aqui, eu não sugiro você escrever na sua redação. Ocorrerão ainda muitas catástrofes climáticas. Você começar uma frase com um verbo, nossa, evite. No Brasil acontecerá, o mundo ainda verá muitas catástrofes. Faça o sujeito ficar na frente, que você vai ser feliz. Olha essa frase aqui. Existirão habitantes em... Não, não. Evite começar frases nas suas redações, nos seus parágrafos, começar com verbo. A não ser que você domine isso, porque é um uso muito limitado, quase ninguém escreve assim, no sentido de para concurso e prova, porque requer mais revisão. É porque você... Ah, mas eu estou lendo o livro tal, o livro está cheio de jogo de expressões interessantes. Pô, o cara, ele escreve, e quando ele escreve, normalmente ele não corrige, ele escreve. Taca a caneta e o digitar. Vai para a editora tem uma banca examinadora, tem uma redação que corrige, passa horas, dias corrigindo, aí fica perfeito, praticamente. Mas você na redação do Enem, você não tem esse tempo de correção total. Então, use frases mais simples. Sujeito composto, anteposto. Como assim anteposto? É o que eu não sugiro vocês em relação a essas construções mais complexas em redação. Mas olhem para ativar e melhorar as interpretações. Observe essas construções que você não usa, que você não domina, como é recurso de interpretação. 20 horas e 32 minutos. O verbo concorda no plural. É também porque o sujeito composto anteposto, carro e bicicleta não atrapalham o tráfego. Essa frase aqui não precisa evitar, não, porque você faria uma concordância normal. Eu tenho dois núcleos, sujeito composto, que é carro e bicicletas. Obviamente, eles não atrapalham. Você não teria muito problema aqui, não. Segundo tópico. Em alguns casos, o verbo pode ficar no singular. Quando fala que pode, você tem escolha. Mesmo estando após o sujeito composto. Então, olha só a situação que você pode ter possibilidades. Mas eu prefiro ir pelo mais seguro. Vá pelo mais seguro. Quando os núcleos do sujeito são sinônimos ou quando pertencem ao mesmo plano de significação. Como assim, Roberto? Como, por exemplo, medo e temor nos acompanha sempre. Gente, por que está no singular é medo e temor? É porque medo e temor são palavras compatíveis de ideia. Então, você pode colocar no plural ou no singular, nenhuma banca te corrige. Ninguém mexe contigo. Ah, Roberto, mas eu prefiro para o plural. Segue o fluxo, mas não condene quando vir no singular. E interprete, porque o acompanha está vinculado aos dois núcleos, a medo e temor. Letra B. Quando há uma gradação sequencial de núcleos do sujeito, que trouxe a gradação é lista, é ascensão, ó, uma brisa, um vento, o maior furacão não os inquietava. Não entendi gradação. Vocês estão buscando uma gradação na sua vida e uma graduação. Ó, ensino médio superior. Não estou aprovado em concurso, vou estar aprovado em concurso. É uma graduação, é uma brisa, um vento, o mar, o maior furacão. Gente, brisa, vento e furacão. Olha aquele eixo ali semântico. São parentes. A brisa suave, com aquela bicicletinha. Quando eu conheci, era bicicleta de menina, né? Vento já. Furacão, não precisa explicar, né? Não os inquietava. Ah, mas eu quero escrever, não inquietavam. Olha o que está escrito embaixo.
A concordância no plural também é aceitável. Também é aceitável. Você não fala muito inclusão? Por que você quer limitar a linguagem? A gente às vezes se pega em contradições, né? Não, eu defendo uma sociedade que inclua. Aí a gramática diz assim, ó, pode isso e pode aquilo. Ah, mas a gramática está errada. Era para ter uma regra só. Ô, gente, você quer inclusão e a gramática não pode ter possibilidades. Ah, agora, a gramática é complicada. Eu falo isso com propriedade. Estou fazendo uma revisão gramatical assim, ó, dos primeiros assuntos. É um sonho meu, estou realizando, graças a Deus. Mas as pessoas também, às vezes, são mais, né? C. Quando os núcleos vierem resumidos por tudo. Isso aqui, eu quero que vocês prestem atenção na letra C, mais do que eu viro antes. É minha fala. Porque isso para a redação dá um brilho. Ó, as palavras tudo, nada, alguém, ninguém, cada um, eles têm um poder ali de, ó, sintetizar as ideias. Olha só a regra. Nesse caso, o verbo não pode ocorrer no plural, porque justamente ele sintetizou. Então, o horário, o clima, o local, nada nos favorecia. Ah, mas eu quero colocar favoreciam porque eu aprendi, eu cochilei aqui, a internet caiu e ele falou na instante que quanto mais núcleo está no plural. Você destrava, destravou as palavras tudo, nada, algo. Eu quero que vocês decorem. Aqui eu quero fazer pressão, que vai te ajudar muito. Os outros também, mas aqui eu quero que vocês brilhem os olhos com isso aqui, ó. Tudo, nada, alguém, ninguém. Tudo, nada, alguém, ninguém. Dá até para lembrar. Tudo, nada, alguém, ninguém. Cada um. Tem poder de quê? Sintetizar. E o verbo fica no sim. Que sim? Singular. E é proibido ir para o plural. Aqui não é pode. Aqui é. Aí você entra em outra contradição humana, mas eu queria flexibilizar. Mas tu não reclamou nesse instante que a gramática tem possibilidades, você queria ter uma regra fixa? Oh, meu Deus, a gramática é confusa. Só ela. Quando o sujeito é formado por verbos no infinitivo, que troço é isso? Nós temos dois infinitivos, dê uma revisada. Mas os dois têm a letra R como marca. O infinitivo impessoal, que é o padrão, é cantar, é amar, é brincar, é falar. E o infinitivo pessoal, que ele tem algumas flexões, brincarem, falarem, amarem, mas tem a letra R também, e variações depois do R. Salvo se os infinitivos estiverem determinados ou se forem antônimos. Olha o antônimo. Notou que o antônimo leva para o plural e o sinônimo não? Né? Pode ser, na regra anterior. Escrever e ler, ó, infinitivos, é a base do bom conhecimento da língua. O escrever e o ler são... O que mudou aí? Olha a presença de determinantes. Olha a presença de determinantes levando para o plural. São a base do bom conhecimento da língua. Opa, que luxo! A gente tem uma parte teórica hoje. 20 horas, 38 minutos. Vale a pena ver de novo. I. Interessante. Isso aí para uma aula de vírgula, uso do i com vírgula. Quarentena de questões. Quarentena longa nossa. Gente, esse TRE aqui não tá só para ilustrar, não, ó. Texto, resposta e enunciado. Como é que você lê suas provas? Pelo TRE. Eu sugiro que você comece pelo enunciado. Prova 2021 impressa. TRE para você ficar aí focado. Já vimos essa questão. Falamos do protagonismo feminino. Já analisamos essa questão semana passada. Essa é a nova, essa é de hoje. São 20 horas e 39 minutos. Nós ficaremos mais uns 21 minutos, aproximadamente. Semana que vem, este material ainda vale para a gente, tem mais questões para a gente analisar. E de agora em diante, o foco da nossa aula é resolver questões. Galera, TRE, que é texto, resposta e enunciado.
O E tá no final, mas a gente faz aquela alusão. Os últimos serão os primeiros. Só coloquei TRE porque o som fica mais fácil de decorar do que ERT. TRE fica mais prático. Como se fosse um tribunal, né? Aqui é texto, resposta e enunciado. O enunciado diz assim, ó. Cláudio tá com a gente hoje? Cadê esse Cláudio aqui? Tô aqui, gente. Boa noite. Tô Ô, aqui, meu viu, Roberto, caro. acompanhando detalhadamente, meu irmão. Detalhadamente. Entrei tarde porque já cheguei do trabalho hoje, já Não, bem fique tarde. de boa, ô, Cláudio. Fica sul, fica sul. Relaxa. Mas tô acompanhando Eu aqui. quero um tostão E da sua hoje, voz lendo um enunciado pra gente. Essa partilha de vozes aqui interessante. Lê. Só o enunciado, só pronto. o enunciado. Certo. A partir desse anúncio, a Não, palavra. o enunciado é esse anúncio, é isso, esse anúncio. Você que fala do texto em cima. Vá. Pronto. Esse anúncio publicitário propõe soluções para um problema social recorrente. Ao ler as alternativas, Não. Você fez a parte inicial forte aí. Isso vocês vão fazer na prova, no teste na escola, onde quer que seja. Vem uma proposta, leia o enunciado, porque é ali que vai te dizer para onde você vai, onde você tem que provocar, quais conhecimentos estão sendo evocados, quais contextos estão sendo cobrados, quais relações estão ali. Estou na prova do Enem, e os textos motivadores. Espera aí, lê aquele que está em negrito assim, ó. Eu quero isso. Bom, tributação no Brasil, avanço social, divisão de classes, educação financeira, tá lá negrito. E pô, fica na minha mente, educação financeira é meu foco, educação financeira é meu foco. Aí você vai ler os textos para você ter, lembrar, relacionar, refletir e utilizar. Aqui nas questões, não foge essa máxima. O enunciado ele te dá justamente o indicador, indica os contextos. Esse anúncio publicitário, gente, eu só melhoro a interpretação textual, e eu falo porque todos nós precisamos melhorar, e todos nós não é falsa modéstia, é necessidade de todos nós ler melhor e ler mais a partir de um princípio. Que texto eu estou lendo? Se a nossa aula hoje finalizar aqui nessa questão e vocês, sabem, saborearem o conhecimento, e obviamente vão ter que repeti-lo para botar outros temperos, você sai aprovado. Potencialmente aprovado. Por exemplo, quando alguém diz assim, galera, chegou uma carta para você, a sua mente, com certeza, que já conhece cartas, nem que você não escreva mais cartas, você está na nossa cultura as cartas, uma carta, alguém escreveu para mim, um emissor, mas você não lembra os nomes técnicos, você sabe culturalmente o que é uma carta, ok? Mas se alguém disser assim, Cláudio, chegou aqui uma carta poética. Eu nunca vi carta poética. Aí Cláudio começa assim, carta poética. Peraí. Aí ele tem que parar, porque o novo ele tem que assustar. Eu não sei o que é carta poética, mas eu lembro que é carta. Tem lá a cidade, né, o emissor, tá, né, o CEP, pensando em carta física, estrutura, né, sem ser a digital. Não sei, uma parágrafos, né? Se for uma pessoa próxima, a linguagem é menos formal. Se for uma carta comercial, já tem, né, um cuidado na linguagem. Aí eu sei o que é carta. Bom, poética, poesia. Aí lembra logo de rima, vários significados. Ah, então eu sei o que é os dois. E chega uma carta poética, é algo que vai misturar esses dois elementos, óbvio. Então, o que, é que eu quero dizer para focar na minha fala? Quando eu reconheço, e não vou dizer que para vocês que a gente vai reconhecer sempre, mentira, da minha parte seria mentira, porque gênero textual surge aos milhares, vão surgindo, a gente vai reconhecendo, e muitos se misturam. Então, quando eu reconheço que gênero textual eu estou lendo, uma parte da leitura já vem para mim, ó, embutida. Às vezes intuitivamente, pela prática, né? Mas quando você vai fazer isso como estudante, iniciando, fica mais formal. Mas com o tempo você vai traquejando. O que é um anúncio publicitário? Vocês conhecem. Isso tem que vir na sua mente. Publicitário, puxa, o anúncio publicitário, ele vai
publicar algo, informar algo, vai vender uma ideia. Essas coisas vão vir na sua mente. Isso é cultural, tá lá. Já sei. Lembro que a publicitária não é um texto longo também. Normalmente ele é misturado com palavras e desenhos. Propõe soluções. Opa! Olha, ó, gente, muito da prova é o enunciado. Merece uma aula de minutos a mais, só para dizer assim, o poder que o enunciado tem para você ser aprovado, né? Nas provas, ó. Não escreve isso não, é só para falar aí, fazer resenha. Propõe soluções para um problema social recorrente. Recorrente. Vocabulário. Recorrente, cotidiano, comum, acontece muito. É. Vírgula. Isso aí, ao. Gente, olha a pontuação interferindo na sua leitura do enunciado. E tem que dar uma pausa ali. Claro que aqui na aula a gente dá uma pausa maior porque está ensinando, lembrando. Mas você vai fazer isso conscientemente, num ritmo mais intenso na prática. Mas ao. Então, isso que foi dito, que é um anúncio publicitário, ele propõe soluções, é a palavra-chave. Anúncio publicitário é o gênero textual que propõe soluções. Eu tenho que me apegar a esses dois pontos aqui. Para um problema social. Gente, todo gênero textual, anota isso aí, todo gênero textual, ele demanda, ele nasce, ele flui de uma situação social. Ao promover, estou agora no R, o caminho é invertido, promover, o que é promover? Promover é levar, é propagar, tô por aí. Estimular, então faça, vá, bora. Divulgar informações, informar, mas não é divulgar. Aí lê o restante, né? Ou regulamentar. Puxa, velho. Como ele falou que propõe soluções, você vai regulamentar. Rapaz, regulamentar tem mais a ver, né? Aí você tem que ter aquele desconfiante. Pô, tô fazendo uma prova, o cara bota regulamentar e promover soluções. Roberlan, isso determina que vai estar errado. Eu seria irresponsável dizer isso, mas sinaliza cuidado. Tem gente que fala assim, eu vou eliminar essa questão porque tá óbvia. Poxa, mas se o critério fosse isso, não sabe, a gente nem tá estudando junto, né? A gente vem com essa ideia de casa, não. Se é óbvio, tá errado. Se é óbvio, tá certo, então desconecta. Trava logo. Não. Se tá muito na cara, muito fácil, você suspeita porque é instinto, sobrevivência. O Cláudio tá aí para ver, não sei se é assim na biologia vai ensinar isso, né? Os animais, nós somos animais também, se tá muito fácil ali, eu acho que meu instinto dá uma... O desconfiômetro sobe, meu rapaz. Muito fácil aquele negócio ali agora. Eu chego ou não chego? Pegou a visão? O texto, quando eu falo texto, eu fico focando, mas mais por cuidado, eu creio, eu confio que vocês já entenderam que quando fala texto é o que está informando. Pode ser palavra, frase, desenho, colorido, não importa. Eu tenho ali uma imagem, eu confesso, não, eu creio que na prova estava nesse mesmo tom de cor. Mas que preocupação besta é essa? Porque infelizmente cor também é texto, cor também passa mensagem. Quer ver que cor passa mensagem? E quem ganha dinheiro pensa nessas bestagens? Bom, um restaurante, uma lanchonete, eu nunca vi com cor. Não é que tá errado, não, mas eu nunca vi. Esse seria um conhecimento a mais. Com cores pesadas, escuras, fortes. Prevalece amarelo, um branquinho, o tal do vermelho, laranja. É muito comum em esses lugares. O pessoal que estuda cromoterapia fala: ó, essas cores provocam vontade de se alimentar. Como é que isso funciona? Eu não sei, não estudo isso. Eu só ouvi falar. Sala de aula, eu só vejo com a cor branca, ou então colorida para você ficar animado, mas o branco prevalece, porque dizem que o branco transmite uma tranquilidade. Aí são ciências que vão se estudando, você pensando. Bom, colorido tá ali. Respeite as torcedoras. Conversar? Esqueci, né? Torcer juntos? Pode. Olha lá o tracinho de pode. É,
Tocar sem permissão, já respondeu o Lago. Empurrar, tem uma frase que eu não consigo ler aqui. Denuncie e diz que 180. E aí, qual seria a resposta? Que a gente está buscando a resposta. Que interpreta o enunciado do gênero textual anúncio publicitário de melhor maneira. A explicação não me convenceu, mas pelo menos é menos ruim. Pronto. Aí você segue. Que nem sempre é A. Sara Ribeiro diz que é A. Lembrando que essa prova foi do ano passado, você pode ter visto já um gabarito. Aqui a gente está focando nessa rememoração e, obviamente, fixando a forma de pensar na prova. Alguém sugere outra letra? Concordam com a letra A, os demais? Gabriel e... Deixa eu pescar aqui. E Ana Carolina. Outra letra? 20 horas, 50 minutos. Aí, Carolina pensa na letra E. Oh. Será que ela foi naquela minha sugestão do regulamentar, norma? Eu gostei dos extremos aí. Uma delas está certa. E o interessante vai ajudar vocês a aprender uma forma de pensar. Porque o foco do cursinho é esse. Aprender assuntos, revisar, mas aprender a pensar nas provas, ou para as provas. Quando você diz assim, letra E, regulamentar normas de boa convivência nos estádios, tá certo, sim. Certo. Não é a resposta do gabarito. Mas quem optar pela E entendeu a proposta do anúncio publicitário. Entendeu. Eu não estou sendo irônico ou passando a mão no ego de ninguém. Não é interessante ensinar assim, amaciando o ego, porque o mundo não está assim. Porrada. Errou, porrada. Errou, porrada. O mundo que eu vejo, pelo menos. Não sei se como é que vocês veem. Então, realmente existe uma ideia regulamentar que fala assim: olha os verbos, empurrar, governar, ou conversar, não sei o quê. Dá essa ideia de regulamentação, porque são verbos indicando ações. No entanto, eu quero que vocês anotem, se alguém puder colocar no chat, eu vou agradecer. Eu não vou ler, vou só confiar que alguém vai escrever. A palavra é abrangência. E é uma palavra taxativa para interpretação de questões, provas e para conversação, para o dia a dia. Às vezes um amigo teu te chama para bater um papo, fala assim, velho, eu preciso falar contigo sobre... Estou com um probleminha financeiro. Olha só, o cara falou problema financeiro. Aí tu vem pro cara assim, velho, pois é. A espiritualidade é uma coisa que precisa mover nossa vida. Não tô dizendo que tá errado, não. Mas o cara te chamou para conversar sobre finanças. Que não quer dizer que exclua o espiritual, não. Mas o cara falou que quer conversar sobre finanças. Pelo menos a introdução da conversa, o desenvolver da conversa, prevaleça falar sobre finanças, porque o que ele te chamou para falar sobre finanças. Pode entrar financeiro, pode entrar sentimental, pode entrar em questões, mas ele quer falar sobre financeiro. Então, foque no assunto do seu colega, não vai perder aquela companhia boa. Ok? Então, a letra E, qual a palavra que eu pedi para anotar no chat? Quem lembra aí? Uma palavrinha que eu não posso esquecer em aula nenhuma de interpretação textual. Qual foi a palavra? Vou aguardar esse retorno de vocês. Porque ela não está ilustrativa. Qual foi a palavra? Eu não estou lendo o chat, não. Se alguém digitou, fala para mim. Não. Usa o áudio. Abrangência. Se apegue a essa palavra para você, ter um up na sua interpretação textual. Para todos nós. Que demanda atenção e treinamento. O que é abrangência? É como se fosse a grandeza, a grandiosidade, a extensão do assunto. Grave isso. E a aula sendo gravada, canal Gramática Nova. Se quiser revisar, revise. Na letra E, está de acordo com o enunciado? Tá. Está vinculado aos verbos de comando ali, ou, perdão, os verbos na publicidade? Está. É estádio? É. Mas está maior do que o assunto no anúncio publicitário. Como assim maior?
Quando você fala assim, regulamentar normas de boa convivência nos estádios, é para todo mundo. Ah, isso está errado? Não. Estou explicando porque ela não é correta. A letra E diz muito mais do que o texto pede, muito mais. A letra E está dentro do assunto, mas em uma extensão muito ampla. A letra A, se você quiser pensar matematicamente, a letra A está contida na letra E, para tu ver como a letra E é tão grande de temática, que a letra A está dentro. Mas olha só o que diz a letra A, que é a letra certa pelo gabarito 2020, prova azul. Promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero. Que, obviamente, é convivência, é regulamentação, é nos estádios, que é torcedores, só que o texto focou torcedoras, isso é gênero. Eu não estou preocupado com a totalidade. Não é que não há preocupação com a totalidade, mas este anúncio aqui, ele tem uma abrangência, um foco no gênero, pelo que está ali, gramaticalmente feminino, em eventos esportivos. Pronto. Gente, essa ideia de abrangência, que é mais importante do que. Claro, acertar é gostoso, o seu ego fica, né, fica alimentado. Riqueza isso. Mas essa ideia de perceber a abrangência para eliminar questões, para vocês, Cajazeira 2021, tá claro ou não? Porque eu posso passar uma próxima questão ou não passar. Nós estamos às 20 horas e 56 minutos. Sim, não, claro, não, claro. Eu quero que vocês tenham clareza de abrangência para vocês fazerem isso, ó, traquejar nas próximas questões. E vai ajudar muito. E aí? Aguardando um retorno assim, Petinho. Eu acho que a gente não vê uma questão, mais uma outra questão hoje, não. Na semana que vem tem algumas tantas. Dúvidas sobre abrangência? Ficou claro para vocês? Como a gente combinou que o silêncio também é código de ó. Essa questão aqui, a gente vai deixar e fazer nem novela. Vou só fazer aquele spoilerzinho assim. Bem que spoiler para filme, né? Eu só conheço para filme. Questão 26, 2020. Gente, aula da semana que vem, se Deus permitir que aconteça, na quinta-feira, no horário previsto para as 18h30. Se houver uma ocorrência, a gente comunica. Mas não perca. Chame também mais um colega. Ó, vamos linkar ali, vamos estudar um pouquinho de gramática, interpretação para essa prova, para sua escola. Fica à vontade. O link está no grupo, pode passar para um amigo seu, de boa. Né? Gente que você sabe que vai aprender com a gente. Olha só o tema, que não é um tema desconhecido. O Enem ele foca em realidades, no cotidiano. Foca no Brasil. A realidade virtual é uma tecnologia de informação que, ó, frase alinhada, sujeito na frente, verbo, esse verbo é sem complemento e tem um predicativo depois. Que é predicativo que qualifica. Frase boa para escrever, porque não dá malabarismo de sujeito aqui, o verbo ali, não. Na base, no fluxo. 20 horas e 58 minutos. Conforme sugere a imagem. Opa! A minha interpretação de texto é de texto não verbal. Eu acho mais difícil, mais fácil. Semana que vem a gente bate um papo sobre se é mais fácil, se é difícil, o que fazer com texto verbal, não verbal, no misto. Me lembra isso aí, se não revisar a aula no Gramática Nobre. Tem como uma de suas principais funções, eita, você vai ler esse texto aí e perceber uma de suas principais. Olha o quantitativo, olha a abrangência, vai te ajudar aqui. Ou existe outro recurso de interpretação textual? Galera, 20 horas, 59 minutos. A gente deixa essa questão para a próxima semana, se Deus permitir. Saúde, paz para vocês. Valeu pela atenção, Cláudio. Parceirão forte aí. A gente está nesse projeto aí. Eu agradeço a sua confiança e parceria. Você é muito bem. Roberla, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço aí por tudo. Agradeço também a Gabriel, a Sara, a Ana Carolina, que
que estão sempre aqui conosco, né, nessa reta Sim, final. cadeira cativa. E pode convidar mais gente para Isso. assistir as aulas, fica tranquilo. Ó, manda o link pro Pronto, colega, um amigo. tranquilo. Eu peço até desculpas porque hoje eu não consegui entrar mais cedo mesmo Não, devido não, mas aí. ao horário do trabalho, Fique de boa. viu? Agradeço a flexibilidade de horários também hoje, como outros dias também. Pronto. Tamo Galera, juntos. Muito abração, obrigado, viu? gente. 21 Até horas, mais. novela Gênesis na Record, ou programação que vocês tenham também. Saúde e paz para todo mundo. Valeu, até a próxima aula, se Deus permitir. 21 horas, zerado, cravado. Curso Cajazeira, Cláudio Paixão, Sara Ribeiro, Gabriel Galdino e Ana Carolina Souza presentes aqui com a gente. Até semana que vem, ó, com mais interpretação para o Enem. Valeu! Interromper gravação, interromper verbo transitivo direto. Gravação, complemento verbal, objeto direto. Gramática no dia a dia.